E tem essa notícia que chegou como uma bomba agora à tarde. O Alexandre Matos está deixando o Cruzeiro. E que tem todos os detalhes, vai trazer tudo pra gente. É o Emerson Pansieri, tá conosco na linha pra poder falar sobre isso. Só tô vendo a carinha dele ali, ó. Boa noite, Xará. Boa noite, Romano. Um abraço pra você, um abraço pro Alê, todo mundo que nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia, confirmando 8h07. Estamos ao vivo neste sabadão, véspera de clássico, né? Cruzeiro e Palmeiras é clássico, sim, clássico do futebol nacional. Quantas histórias, quantos jogos importantes, camisa pesada de um lado, camisa pesada do outro. Mas o assunto do Cruzeirão é essa saída do Alexandre Matos. E a gente vai explicar, porque é o seguinte, nós já estamos acompanhando esse caso, e ontem, inclusive, falamos no Bastidores ao vivo também, estava junto com você, estava com a Alê, explicando o caso, né? O que acontece em relação ao Alexandre Matos. Vamos lá. Hoje, treino do Cruzeiro à tarde, estava na Toca da Raposa o Alexandre e o Pedro Lourenço. E eles conversaram sobre o assunto, né? Sobre essa intenção do Santos em contar com o trabalho do Alexandre Matos. Por quê? Porque o Santos perdeu o executivo de futebol. O Pedro Martins, curiosamente, que era executivo do Cruzeiro na era Ronaldo. Ele deixou o Santos na segunda-feira e ontem de forma oficial, para fazer também essa explicação por que tanto o Santos quer o Alexandre Matos. E aí, eles conversaram, trocaram ideia, a situação avançou. Amanhã, o Alexandre Matos, até perguntei pro Alexandre, liguei pro Alexandre, e aí, Alexandre, o que aconteceu? Tá saindo mesmo? E ele falou, Pansieri, amanhã estarei no Mineirão, junto com o Pedro, lealdade 100% ao Cruzeiro, lealdade 100% também ao Pedrinho, mas não quis entrar em muitos detalhes comigo. Só que apurando, descobri, inclusive tem uma matéria no itatiaiaesporte.com.br, naquela assinatura também com o Lucas Barbosa, que na segunda-feira vai ser realizada uma reunião. E essa reunião deve sacramentar, então, a saída do Alexandre Matos desse cargo de CEO de futebol do Cruzeiro de forma oficial. Vamos lembrar aqui, fazer um exercício de memória. O Alexandre Matos foi o primeiro contratado do Pedrinho. Isso no dia 29 de abril de 2024. Foi a primeira contratação do Pedrinho, foi o Alexandre Matos. Me recordo, homem de confiança, vai ser o responsável pelo futebol do Cruzeiro. Ele chegou com essa missão, né? Então, o Alexandre completou mais de um ano no cargo, só que vamos lembrar aqui, Romano, nos últimos jogos, vou te falar que desde a partida contra o Vasco, ele perdeu um pouco de força nos bastidores do Cruzeiro. Porque hoje quem tá mandando no futebol é o Pedro Lourenço, é o Pedro Júnior e é o Mister Leonardo Jardim. Tem o Pelaipe também, que trabalha no futebol do Cruzeiro, óbvio, tem outros profissionais que trabalham em pastas menores, vamos colocar assim, mas quem dita as regras? Pedrinho, Pedro Júnior e o Mister. E aí o Alexandre ficou um pouco de lado nessa história toda. É o que acontece desde a partida com o Vasco, lá em Uberlândia. Pois é, e aí é o seguinte, os caminhos são outros agora, vida que segue, o Matos vai trabalhar em outro clube e o Cruzeiro tem, pra mim, na verdade, é o seguinte, o CEO do Cruzeiro hoje, né, quem mexe com esse futebol é o Leonardo Jardim. Ele tá falando, eu quero esse jogador, eu quero esse aqui encaixa no meu esquema, esse aqui não encaixa. É ele que tá dando as diretrizes, né? E a diretoria está acatando aquilo que disse ou que diz o Leonardo Jardim. E até porque o que ele está dizendo está dando certo. O que ele está dizendo está se concretizando, né? Então, vida que segue, o Cruzeiro agora é pensamento total nesse Palmeiras. Eu falei ontem em 3 programas aqui na Itatiaia, falei hoje no Bola na Área que eu apresentei na Alterosa e volto a dizer aqui. Que eu apresentei não, que eu apresento todo sábado na Alterosa e volto a dizer aqui. O Cruzeiro vai ganhar o jogo amanhã. E não estou falando isso por achismo, não. É realmente de uma análise de momento do Cruzeiro,
O Palmeiras tem uma dificuldade nesse jogo que vai ter a zaga reserva. Não tem a sua zaga titular, porque quando joga Gustavo Gomes e Murilo é outra coisa. Para mim, até meio time do Palmeiras. Ele não vai ter. Então, para mim, o Cruzeiro vai ganhar esse jogo, Xará. Essa é a expectativa, né? O trabalho está sendo feito para isso. Cruzeiro terceiro colocado, Palmeiras primeiro. Jogo em casa. Cruzeiro como mandante, não perdeu. Cruzeiro no recorte, Pansiero, mas você tá pegando Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, brasileiro está colocando tudo num pacote só, ué. Mas é a verdade. O Cruzeiro nos 10 últimos jogos, ele soma 7 vitórias e 3 empates. Teve aquele jogo ruim contra o União de Santa Fé, mas ali já não valia nada. Verdade é essa. Mas faz um recorte do jogo da semana passada contra o Fortaleza. Quanta bola o Cruzeiro jogou, né? Então, tô pegando um jogo recente. Jogo contra o Vila de Goiás, Copa do Brasil. Quanta bola o Cruzeiro jogou. No clássico contra o Atlético, quanta bola o Cruzeiro jogou. Então, Flamengo, Vasco, são vários jogos que o Cruzeiro teve realmente boa atuação e vai tentar repetir. Sabe e respeita demais. Nós sabemos, que há uma certa relação, e uma relação que começou lá no futebol português, do mister, do Leonardo Jardim, com o Abel Ferreira, né? Se dão bem, são amigos. Então tem também esse respeito ali na beira do gramado, de duas, vamos colocar assim, cabeças de futebol que entendem muito do assunto, entendem dessa parte de planificação tática, de forma de jogo. Então vai ser um jogaço, mas o Cruzeiro quer sair com esses 3 pontos, porque além disso, Romano, olha só, é uma construção de confiança, né? O Cruzeiro com o Mineirão lotado, vai estar em azul e branco, quer dar essa resposta pro torcedor, ingressos esgotados, não tem ingresso mais. Então, até pra gente prestar serviço aqui, atenção, torcedor. Se chegar falando que tem ingresso aí, cuidado, hein? Vê se não é golpe, vê se não é. Porque todo dia acorda um querendo dar um golpe no outro. Então abre o olho pra ver se não é coisa errada. Mas tem um ingresso aqui, que você vai ir lá, que você vai. Cuidado, hein? Cruzeiro também é alerta, porque na hora que você vai passar na catraca e o QR Code não funcionar, não adianta chorar, não. Então vê de onde você comprou esse ingresso. Porque isso aí é um assunto sério. Mas é o Cruzeiro que vai ter realmente esse apoio da torcida e vai ter reforço, né? O Wanderson pro ataque, treinou hoje normalmente. Jogador que ontem também tinha feito uma janela cheia de treinos. Anteontem fez uma janela cheia de treinos. Tá concentrado na toca. Marquinhos assinou o contrato hoje até dezembro de 2028. Agora é atleta do Cruzeiro. Não tem mais aquele negócio de empréstimo do Arsenal. E aí, se não jogar tantos jogos, paga tanto. Se jogar tantos jogos, paga mais tanto. Não, agora é atleta do Cruzeiro. Então são boas notícias também pro Jardim nessa armação do time. Sem dúvida nenhuma. São opções interessantíssimas e eu tô muito curioso, Ale, para ver esse embate entre os dois portugueses. Verdade. Primeiro, vem da mesma escola de futebol. Segundo, que são os times, o Palmeiras é o líder da competição e o Cruzeiro tá ali fungando no cangote. Então eu tô muito curioso porque assim, tem gente que observa os jogadores em campo e tal. Eu gosto de observar as ideias dos treinadores e as mexidas ali, o que eles tentam fazer um para suplantar o outro, porque é um jogo de xadrez, né? Você não tem a dúvida que você tá falando de 2 dos principais técnicos do futebol brasileiro hoje em dia, né? O Abel é o maior técnico da história do Palmeiras, tá há muito mais tempo trabalhando aqui no Brasil, e você tem o Léo Jardim, que tá fazendo um excelente trabalho, tá fazendo esse time do Cruzeiro jogar o fino do futebol. Então você tem um confronto bacana. O Cruzeiro tem essa invencibilidade como mandante, o Palmeiras tem 100% como visitante no Campeonato Brasileiro, né? Rapaz. Que marca difícil, 5 jogos, 5 vitórias, defende a liderança da competição. No meio da semana goleou, mesmo com uma equipe alternativa, goleou na Libertadores, onde tem 100% de aproveitamento também. O Cruzeiro conseguiu descansar boa parte do seu time, então você tem a felicidade, que isso nem sempre acontece, aliás, dificilmente acontece, de você ter 2 dos líderes da competição saudáveis para um confronto, né? Você pegar aí muito time, o Flamengo não tá saudável pro fim de semana, né? Você tem vários exemplos desses, mas você tem 2 times que estão saudáveis, estão inteiros, mesmo com alguns desfalques, principalmente nas defesas, nas duas, né? Mas você tem a perspectiva de um grande jogo, e que bom que a gente fala hoje do Cruzeiro,
podendo olhar nos olhos do Palmeiras, né? Isso que é legal, cara. Independente do que aconteça amanhã, a gente espera que seja um grande jogo e que o Cruzeiro vença. Essa que é a nossa expectativa. Mas que bom que hoje a gente tá discutindo Cruzeiro e Palmeiras e, por exemplo, para você o Cruzeiro leva, eu acho o jogo muito equilibrado, mas que bom que tem essa conversa. Porque se você for puxar pro ano passado ou num passado recente, né? Claro que não na história. Você pegar aí, por exemplo, todas as competições, o Cruzeiro não vence o Palmeiras há 8 encontros. Só o Campeonato Brasileiro são 7 derrotas e um empate. E hoje você tem a condição de olhar nos olhos do Palmeiras como se nada. Olhar pro Palmeiras como um igual. Claro que não na história recente, evidentemente que na história geral, com certeza, mas pensando no futebol que está apresentando hoje, o Cruzeiro pode olhar nos olhos do Palmeiras. Pode mesmo, e com orgulho, olhando pra cima. E aí, eu falei de algumas particularidades e por isso eu acho que o Cruzeiro ganha o jogo, mas assim como o Palmeiras tem todas as condições de se superar com esses problemas e com a qualidade que tem. Gente, nós estamos falando de um time que tem o ataque do Palmeiras. Só Estevão e Vitor Roque, que passaram pelo Cruzeiro. Verdade. O Vitor Roque, o Estevão revelado aqui, o Vitor Roque saiu da base do América debaixo dos panos, mas aí depois as coisas acabaram acertando entre os clubes, foi pro Cruzeiro. Então são 2 jogadores passados por aqui. Tem o Paulinho no banco de reservas, tem o Maurício que é revelado no Cruzeiro no banco de reservas, que pode até jogar. Quer dizer... Tinha o Bruno Rodrigues tá machucado ainda, né? Coitado, né? O Bruno Rodrigues. Mas Deus vai abençoar porque o negócio dele, coitado, e é um cara bacana demais. Então, é um jogaço, O gol vai chegar primeiro na Itatiaia, tá? Muito. O gol vai chegar primeiro na Itatiaia, mas muito primeiro na Itatiaia, tá? Esse jogo das 7h30 aí, meu amigo. O gol vai chegar. Quando você estiver vendo o gol, o Pansieri vai estar... Que show, hein, pai? Na lateral do gol já, hein? Só pra você ter uma ideia. Tomara, hein? Ia ser bom, hein, Romano? Nossa senhora, continua falando isso que eu vou nem dormir assim. Mas é verdade, o gol vai chegar primeiro. Então você acompanha a Itatiaia, que o gol vai chegar primeiro. E quem sabe não é gol do Cruzeirão, não é gol do Cabuloso, Xará. Tomara que seja. Deixa eu mano. Ia ser legal, hein? Nossa senhora, uma vitória dessa ia deixar o Cruzeiro numa moral firme nessa ponta da tabela pra brigar nessa parte de cima. Além disso, é uma parte também importante, né? A torcida que tá tão sedenta, né? De bons jogos, boas participações, ver o Cruzeiro esse ano, em 2025, encaixando essa filosofia de trabalho do Sem dúvida nenhuma. E o Cruzeiro tá muito bem. O Cruzeiro tá com um time bem montado e é aquilo que eu falei, cara, é uma pena o horário do jogo, porque é jogo pras 4 da tarde, é o melhor jogo da rodada, a audiência amanhã vai o jogo top da rodada, tá? Você fala assim, qual que é o grande jogo da rodada? Cruzeiro e Palmeiras. Tô mentindo? Não, e se você for pensar no campeonato até agora, você teve aí recentemente Palmeiras e Flamengo, né? Rodada passada. Inclusive o Flamengo venceu lá no Allianz Parque. E agora você tem o encontro do primeiro colocado com o terceiro. Então é um jogo de muito, mas muito apelo, de muita tradição. E que a gente espera tenho certeza que vai ser um grande jogo. Eu também tenho certeza.